Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu te peço que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre a reforma íntima e o gerenciamento emocional. Nós vamos estudar hoje um pensamento distorcido, muito errado, muito difícil de ser convivido com ele e que leva as pessoas que cultivam esse tipo de pensamento a um sofrimento permanente. É a atitude mental do raciocínio emocional. Nós não podemos nem chamar isso de um raciocínio, porque na verdade o raciocínio emocional ele faz parte do conteúdo mental de uma pessoa que pensa muito pouco e sente exageradamente. Nós somos dotados de razão e emoção. A vida equilibrada é quando a emoção está na mesma medida da razão. Os meus sentimentos, as minhas emoções são submetidas à razão. Eu raciocino para saber se as minhas emoções estão corretas ou erradas. Se o meu sofrimento com relação a uma determinada coisa está sendo contrabalanceado exatamente pela razão. Eu preciso pensar. Eu não posso permitir que minhas emoções conduzam completamente a minha vida. E existem pessoas que são totalmente emocionais. Elas não conseguem raciocinar. Tudo para elas é vivenciado no campo do emocional. E quando este emocional é positivo, a pessoa é de bem com a vida, ela vivencia emoções positivas, tudo que acontece com ela, ela encaminha para um lado bom, ainda é menos penoso. Embora esta pessoa que tem um raciocínio emocional muito voltado para o positivo, ela às vezes também deixa de ter os pés no chão. Muitas vezes ela é meio aéreo, ela tem um excesso de confiança, ela tem uma visão mágica da vida, ela não tem um raciocínio muito claro sobre a realidade, aquilo que é realidade e aquilo que é simplesmente uma imaginação positiva dela. Você vê muitas pessoas desta maneira e muitas delas estão ligadas exatamente ao excesso do emocional positivo, quase sempre levado para o fanatismo. Mas quando a pessoa tem as emoções completamente voltadas para o negativo e ela tem uma predominância do emocional sobre o racional, ela sofre demais. Porque ela, primeiramente, ela tem um raciocínio muito voltado para poder vivenciar antecipadamente todas as tragédias que ela é capaz de imaginar. Ela não é capaz de olhar as coisas de maneira positiva e tudo que acontece com ela é encaminhado primeiramente para um sofrimento emocional terrível. É uma pessoa que não pensa, ela só sofre. Se você tentar conduzir aquela pessoa para raciocinar, ela vai ter muita dificuldade, porque ela tem uma convicção absoluta de que o sofrimento dela é a realidade da vida, e não é. A vida não é relacionada apenas ao sofrimento dela. Existe um conceito filosófico que diz, penso, logo existo. Para o raciocínio emocional, é sofro, logo existo. Então ela precisa sofrer, ela sente falta se ela não sofrer, porque ela se encaminha exclusivamente para o raciocínio emocional negativo. Ela cria situações de sofrimento para ela própria. Ela se sente responsável pela vida de todo mundo, ela se sente responsável pelas escolhas dos outros. Se um filho encaminha-se para o lado errado e escolhe coisas erradas, ela se sente responsável por aquilo. Muitas vezes ela se pune e muitas vezes nesta situação o filho que se encaminha para o mau caminho acaba usando esta característica do raciocínio emocional da mãe, do pai, dos outros irmãos para torná-los codependentes dele.
Ele manipula a mente das outras pessoas para fazê-las sofrer pela escolha dele, que os outros não têm nada a ver. Ninguém influenciou para que aquela pessoa escolhesse aquele caminho, mas ela se sente bem quando os outros estão sofrendo por causa da escolha dele. É como se fosse uma compensação maléfica, maligna, em que eu sinto bem com o sofrimento dos outros porque eu não me absolvo das minhas atitudes e, consequentemente, eu acabo jogando sobre os outros um pouco da minha própria responsabilidade, fazendo os outros sofrer por algo que eu sou responsável e não os outros. Por isso, no raciocínio emocional, ele precisa, ao longo do tempo, ser equilibrado pela razão. Eu preciso aprender a pensar. Por exemplo, se eu estiver sofrendo por algum motivo qualquer, eu preciso parar e pensar: por que eu estou sofrendo sobre isso? Qual o motivo que me levou a me sentir assim? Isto é justo? Eu tenho alguma responsabilidade sobre isto? Eu tenho como mudar o ato lá, a atitude que me faz sofrer tanto? Porque eu não tenho como mudar o mundo. Você não tem o poder de mudar o que acontece fora de você. Você só tem o poder de mudar aquilo que está dentro de você. E eu preciso aprender a raciocinar, a razão, para poder equilibrar a emoção. A minha emoção só é útil para mim se ela estiver equilibrada pela minha razão, e por isso eu preciso aprender a racionalizar a emoção. Como é que eu faço para racionalizar a emoção? Eu preciso colocar a minha emoção, ou o motivo que me leva a me sentir daquela maneira, para raciocinar sobre aquele conteúdo. Eu preciso aprender a pensar sobre o conteúdo. Então eu coloco sobre a mesa o meu sofrimento e penso: o que está me levando a me sentir dessa maneira? Ah, porque tem alguém da sua família, alguém que você ama muito, que está à beira de desencarnar, à beira da morte, porque já está muito velho, ou porque está muito doente, ou porque faz escolhas erradas e você não tem como modificar as escolhas daquela pessoa, porque ela insiste em ter escolhas erradas. Então, diante daquele sofrimento impensado, eu preciso analisar: eu tenho como mudar a atitude da outra pessoa? Se eu tenho condição de mudar, eu vou lá e mudo, mas se eu não tenho condição de mudar, eu preciso aceitar que aquilo é assim e eu não posso mudar. E aí eu não preciso sofrer demasiadamente por aquilo. Existe um provérbio que diz o seguinte: se uma determinada coisa tem solução, fique em paz, tem solução, pronto, vai lá e resolve. Mas se alguma coisa não tem solução, fique em paz. Porque não tem solução, você não pode fazer absolutamente nada. Então continue em paz, porque aquilo não tem solução. Entende como muitas vezes nós sofremos muito por muitas coisas, por não ter a condição de raciocinar sobre aquilo? É como eu estava dizendo anteriormente: existe uma pessoa muito idosa ou muito doente que está se encaminhando para desencarnar. E eu estou sofrendo demasiadamente, minha saúde já está em perigo, porque agora também eu não consigo parar de pensar e sofrer porque aquela pessoa está encaminhando para a morte. Então, numa situação como essa, eu raciocínio: você tem como impedir que alguém morra? Você já fez todo o possível para ajudar aquela pessoa a permanecer viva? Já fez? Então a sua consciência está em paz. Porque, na verdade, nós precisamos agir no mundo como se tudo dependesse de nós, ajudando quem precisa, fazendo todo o bem que pudermos, mas nós precisamos ter um entendimento maior de que, na verdade, tudo depende de Deus. Nós podemos nos esforçar o quanto quisermos, mas se Deus decidir em contrário, ninguém poderá mudar, porque a palavra final é sempre de Deus, Ele que sabe. E existe aquela condição da pessoa, do próprio ser humano, que escolhe um caminho e Deus respeita que ele escolha o caminho dele. E você não tem como mudar o que o outro está fazendo. E se Deus já escolheu permitir que aquela pessoa siga um determinado caminho, não adianta sofrer pelas escolhas dela. É preciso entender que tudo tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. O fruto, se colhido antes do tempo, ele vai apodrecer sem amadurecer.
Por isso nós precisamos entender que raciocinar, racionalizar as nossas emoções é muito melhor, é muito mais importante para o nosso progresso do que simplesmente sofrer, 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 e sendo que aquele sofrimento não traz resultado algum. Se alguém está sofrendo por uma determinada coisa, ou se alguém fez uma escolha muito ruim para a própria vida, e eu apenas sofro por aquilo sem poder ajudar, eu apenas aumento o sofrimento do mundo, não sendo eu incapaz de raciocinar e esperar que aquela atitude daquela pessoa depende que ela chegue ao momento em que as forças da natureza vão induzir aquela pessoa a mudar. E a indução pode ser muito dolorosa. A indução, aquela força que faz com que a pessoa mude o comportamento, pode vir através de doenças terríveis, desequilíbrios profundos. E isto vem no tempo de Deus e não no tempo que nós esperamos. Por isso, o raciocínio das emoções acalma o nosso coração e ninguém tem a necessidade de sofrer demasiadamente por absolutamente nada. Porque isto apenas revela o nosso próprio desequilíbrio diante das forças da vida que são colocadas à nossa disposição para o nosso progresso e não para a nossa derrocada. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Obrigado por você estar aqui.